A Bíblia Sagrada tem atravessado milênios, impactando gerações, culturas e sociedades. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as Escrituras afirmam ser a palavra de Deus, inerrante e suficiente para conduzir o ser humano à verdade. Mas essa declaração muitas vezes é questionada, principalmente no mundo contemporâneo, que exige evidências concretas. Será que há fundamentos históricos e arqueológicos que sustentam a autenticidade da Bíblia? A resposta é um retumbante sim. Neste vídeo, exploraremos a riqueza de descobertas arqueológicas, registros históricos e evidências externas que confirmam a veracidade das Escrituras. A singularidade da Bíblia na história. A Bíblia é, indiscutivelmente, o livro mais influente e difundido da história. Traduzida para mais de 3.500 idiomas, ela atravessou séculos de perseguições, censuras e tentativas de destruição. Imperadores, regimes totalitários e até intelectuais tentaram desacreditar sua mensagem, mas sua relevância permanece inabalável. Essa preservação singular já é, por si só, um fenômeno intrigante. O profeta Isaías declarou: "Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente." Isaías 48. O simples fato de sua sobrevivência ao longo dos milênios, sem adulterações substanciais, levanta uma questão: o que há de tão poderoso nesse texto? Os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um jovem beduíno encontrou, acidentalmente, jarros contendo manuscritos antigos em cavernas próximas ao Mar Morto, na região de Qumran. Foram descobertos mais de 900 manuscritos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, datadas de 200 a.C. a 100 d.C. A precisão desses textos, quando comparados com versões posteriores, surpreendeu os estudiosos. O livro de Isaías, por exemplo, estava praticamente intacto, evidenciando a meticulosa preservação da mensagem bíblica ao longo dos séculos. A arqueologia e os patriarcas bíblicos. Muitos críticos acreditavam que os patriarcas bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó, eram figuras míticas. No entanto, descobertas arqueológicas nas ruínas de Mari, Nuzi e Ebla trouxeram à tona documentos e práticas que confirmam a existência de costumes descritos em Gênesis. As tábuas de Ebla, por exemplo, mencionam cidades como Sodoma e Gomorra, que antes eram consideradas meras lendas. A queda de Jericó. A narrativa bíblica de Josué descreve a queda das muralhas de Jericó após o toque das trombetas e o grito do povo de Israel. Em 1930, o arqueólogo John Garstang encontrou evidências de que a cidade foi destruída de forma abrupta, com paredes colapsadas externamente, um fenômeno incomum. Posteriormente, Kathleen Kenyon confirmou a destruição, datando-a aproximadamente em 1400 a.C., período que coincide com o relato bíblico. O cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, mencionado extensivamente pelos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel, também foi confirmado por registros externos. As crônicas babilônicas, descobertas em 1887, relatam a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, corroborando o relato bíblico. Além disso, a inscrição de Nabucodonosor II no Museu Britânico descreve com precisão o cerco e a deportação de judeus para a Babilônia. Evidências históricas do Novo Testamento. Muitos céticos contestaram a historicidade de Jesus e dos eventos do Novo Testamento. No entanto, historiadores não cristãos, como Flávio Josefo, Tácito e Plínio, o Jovem, mencionaram Jesus, sua crucificação e a existência de uma comunidade de seguidores dispostos a morrer por sua fé. O Testimonium Flavianum, escrito por Josefo, descreve Jesus como um sábio que realizou feitos extraordinários e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. A cidade de Nazaré. Nazaré, cidade mencionada nos evangelhos como local onde Jesus foi criado, teve sua existência questionada durante décadas. Arqueólogos argumentavam que não havia evidências de uma ocupação nesse período. Entretanto, escavações recentes revelaram residências datadas do século e depois de Cristo, confirmando a narrativa bíblica. O inscrito de Pilatos. Em 1961, uma inscrição foi encontrada em Cesareia Marítima com o nome de Pôncio Pilatos, identificado como prefeito da Judeia. Esse achado confirmou a existência do governador romano responsável pela crucificação de Jesus, conforme descrito nos evangelhos. O Papiro 52, o fragmento mais antigo do Novo Testamento. O Papiro 52, também conhecido como Hiland's Library Papyrus P52, é um fragmento do Evangelho de João, datado de aproximadamente 125 d.C. descoberto no Egito. Essa peça demonstra que os evangelhos circulavam amplamente poucos anos após a morte de Jesus, desmentindo teorias que sugeriam uma elaboração tardia do texto. O testemunho dos mártires. Os apóstolos e primeiros cristãos enfrentaram perseguições, torturas e mortes violentas por sua fé.
Pessoas não morrem por aquilo que sabem ser uma mentira. O testemunho histórico de mártires como Estevão, Paulo e Pedro reforça a convicção de que testemunharam eventos extraordinários, como a ressurreição de Cristo. Profecias cumpridas. A Bíblia contém centenas de profecias cumpridas com precisão impressionante. Isaías, por exemplo, mencionou Ciro, o Grande, pelo nome cerca de 150 anos antes de seu nascimento, ao declarar que ele libertaria o povo judeu, Isaías 44:28. Registros históricos comprovam que Ciro libertou os cativos de Babilônia, permitindo seu retorno a Jerusalém. Coerência doutrinária escrita por cerca de 40 autores, ao longo de 1500 anos, em contextos culturais e geográficos distintos, a Bíblia mantém uma mensagem coesa. A doutrina central, a redenção através de Cristo, permanece consistente desde Gênesis até Apocalipse. A difusão mundial da mensagem bíblica. Nenhum outro texto antigo possui tantas cópias manuscritas como o Novo Testamento. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos completos ou fragmentados, além de milhares de traduções para latim, siríaco e outras línguas. Comparativamente, obras clássicas, como as de Platão e Aristóteles, possuem algumas dezenas de manuscritos, com lacunas temporais muito maiores entre o original e as cópias. A transformação de vidas. Além das evidências materiais, a maior prova da confiabilidade bíblica reside nas vidas transformadas ao longo da história. Desde o apóstolo Paulo, que passou de perseguidor a pregador incansável, até homens e mulheres contemporâneos, a Bíblia continua a impactar existências de maneira profunda. A promessa de preservação da palavra. Jesus afirmou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. A Bíblia, ao longo dos séculos, tem cumprido essa promessa, resistindo a ataques internos e externos, mantendo sua mensagem de esperança, salvação e redenção inalterada. Conclusão: a Bíblia não é um livro qualquer. Sua precisão histórica, profética e sua capacidade de transformar vidas são evidências inegáveis de sua veracidade. Comente, qual dessas evidências mais impactou sua fé? Inscreva-se no canal Modo Eterno e descubra mais sobre a riqueza das Escrituras.